E lá eu fui também no Coliseu, que é um negócio absurdo. E aí, né, cara? Não, é um negócio Menor absurdo, ideia. cara. É absurdo. E lá eu fiz um tour lá com uma senhora lá, e ela foi contando toda a história, né? Que o Coliseu também é um negócio que passou por várias histórias. Putz, cara. Até Várias. batalha naval teve no Coliseu. Ah, cara. isso aí. Isso é Eu não inacreditável. sabia disso. Se eu não me engano, foram, e pelo que a gente tem registro, foram quase 10. Eu tenho um nome pra essa. É um esporte, né? Tem um nome pra isso que é TAC. Esqueci, cara. Mas era um esporte de ser uma batalha naval que enchiam d'água, mano. Enchiam d'água aquilo lá e faziam É os barquinhos lá. inacreditável, cara. E é o lance da engenharia deles com aqueles elevadores. Cara. Isso. Aquilo lá é um negócio, tá lá ainda, tá lá, preservado. Sensacional, Que era o né? jeito que subia. Eles subiam aqueles bichos, cara. Subia o quê? Leão, subia Isso. elefante naquele negócio. É isso daí. É um negócio, caramba. E aí depois passou a ser abrigo, né? O Coliseu por um Isso. período também virou abrigo. Depois virou um jardim botânico. Isso. Ele foi passando por várias etapas, né? Anfiteatro Flaviano, exatamente. E é muita história, cara. É muita história que tem naquele pedacinho ali de Roma que dá pra você ter uma ideia de como os próprios aquedutos, né? Nossa, cara, a tecnologia do aqueduto é revolucionária, assim. Não que fosse uma novidade o sistema de levar água, né? Isso aí a gente tem registro Mesopotâmia pra trás, sabe? Gobekli Tepe, que fica na Turquia, né? Um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo, já tinha registro aí de sistema de encanamento, né? Mas é que os aquedutos era público. Sim. Eram obras megalomaníacas, sabe? E então é algo já conhecido, mas em um nível muito maior, muito mais ousado E mesmo. trazia de longe a água ali, né? Muito de longe, cara. Trazia de longe a água. Esse que é um negócio... A civilização romana ela é considerada uma das mais avançadas tecnologicamente, assim, para sua época? Como que é? Não, pra Como vocês época dela, classificam? com certeza. Uma das mais, pra época dela. É porque dependendo do período que você analisa a civilização romana... Cara, porque Roma é bem complexo. Porque, por exemplo, você pode falar de Roma no mínimo até... Quer dizer, pode falar até hoje, né? Hoje a gente tem, a Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja de hoje. Então, tipo assim, de certa forma, você ainda tem muito de Roma. A cidade tá lá. Sim, claro. Hoje dá pra você ir em Roma. Mas o grande auge, podemos assim dizer, uma das com certeza era, assim. É que, cara, essas hipérboles o historiador tem medo, né, de falar. Não, com Mas certeza. definitivamente era muito avançado tecnologicamente, militarmente. O que aconteceu é que Roma ficou grande até pros padrões romanos, que estava acostumado com essas coisas megalomaníacas, sabe? Roma ficou muito grande e aí quando... A queda do Império é por quê? Por vários motivos. Você tem... posso falar aqui por 10 horas, mas de forma bem resumida. Você pode atribuir a queda do Império Romano uma ascensão do cristianismo, porque os cristãos eles se negavam a venerar, a baixar a cabeça, nem baixar a cabeça, mas a cultuar mesmo o imperador. Isso foi um problema para Roma durante um tempo. Os cristãos foi um grupo de resistência mesmo a isso, porque eles só queriam cultuar, venerar Jesus, né? Que é ali naquele período, né? Isso. É aquele período ali de Jesus mesmo, né? Isso, os cristãos mesmo, eles vão ficar mais, como é que eu posso dizer, conhecidos no Império Romano uns 200 anos depois de Cristo, assim, que eles vão ser, já vão ser um grupo, sabe? Entendi. Durante a época de Cristo, eles não eram um grupo muito conhecido, não. Vai ser um pouquinho depois. Mas até, né, começaram alguns imperadores. Primeiro vai ter um imperador que vai se tornar cristão. Se não me engano é Constantino, posso estar errando o nome. Mas porque tem um outro também, que ele não só também é cristão, como ele vai obrigar a ser a religião oficial do Império. Então o cristianismo ele também mexeu com as estruturas bem básicas do Império Romano. Mas não só isso, né? Isso é uma das justificativas. Também tem a justificativa de uma anarquia militar. O Império estava muito grande. E aí alguns líderes militares espalhados nas extremidades do Império, eles começaram a ter a sua autonomia. Sabe? Não vou ficar controle, né? Porque o cara tá lá longe, sabe? Como é que eu vou respeitar o imperador lá, não, tá ligado? No auge do Império Romano, ele chegou a ocupar o quê? Cara, Uma área, assim. Se a gente fosse colocar no mapa de hoje. Toda assim. a Europa Ocidental, toda ela mesma. Europa, Portugal para tudo. Cara. Boa parte do norte da África, boa parte. O Egito, a Península Arábica, boa parte. E uma parte considerável também da Ásia, assim. Até os persas ali, né? O Império Romano pegava. Então é um dos maiores impérios da história, com certeza. Caramba. Sabe? Aí fica difícil de controlar. Exato, né? Esse vai ser uma das motivações. Mas talvez a motivação principal
e é difícil afirmar isso, talvez a principal afirmação seja a questão das guerras mesmo, porque como Roma era uma sociedade baseada em escravidão, a escravidão não tinha nada a ver com étnica, né? A escravidão nessa época era uma escravidão puramente por 2 motivos. Primeiro, por dívidas, né? A pessoa que devia alguém e tal. E segundo, por guerras. Era muito comum, né, cara? Tipo, uma galera os prisioneiros de guerra, né? Exato. E aí isso fazia com que, enfim, tinha muita gente escravizada. E durante muitos anos, séculos, Roma foi meio que trabalhando em volta disso, assim, tipo, não, vamos ficar usando essa mão de obra escrava e aí vamos desenvolver, tocar a sociedade, né? Só que aí, cara, com o passar dos anos, algumas políticas contra as guerras foram sendo tomadas, como a Pax Romana. Também aconteceu, ao passar dos anos, algumas revoltas de plebeus, e aí a escravidão por dívida vai acabar. Então vai começar a mexer em umas estruturas que hoje nós sabemos que vão ser responsáveis, mas na época não se sabia. Entendi. Por vários motivos. A gente teve a queda de Roma em 400... essa é a data clássica de professor de história. 486, se eu não me engano. Depois de Cristo, né? E aí, que quando considerado ele o fim do Império. O Império Romano... Como eu falei que é complexo? O Império Romano do Ocidente. Porque a galera lá do outro lado do Oriente, lá em Constantinopla, onde hoje fica Istambul, na Turquia, né? Essa galera continuou. Na verdade, o Império Bizantino vai ser conhecido como Império Bizantino. O Império Bizantino, ele é o Império Romano do Oriente. Mas ele é Império Romano também. E o Império Bizantino, ele vai, cara, viver mais por 1000 anos tranquilo, assim. É incrível, assim. Se eu não me engano, é 1400 e... cara, eu esqueci a data exata. 62, se não me engano. Mas 1000 anos depois, assim. E, sabe, o Império Romano, cara, é real, assim. Roma, a civilização romana como um todo, é algo de mais de 2000 anos, assim. É algo inacreditável. Roma é muito maneiro, cara. Dá pra você gastar uma onda braba pensando no Império Romano, cara. Obviamente, sem fazer juízo de valor, né, cara? Porque também também é um trabalho... de estudar mesmo, né? De estudar, todas essas coisas, né, que foi tendo, né?